Olá, boa noite. Meu nome é Sofia, eu sou a coordenadora da 13ª semana de Biblioteconomia. Então, antes de começar, eu queria dar uns avisos que as editoras que estão lá embaixo, a 34, a Boitempo, e essa que está aqui no primeiro andar, que é a Expressão Popular, eles estão com a gente, e quem participa da semana tem 30% de desconto. No final da atividade, a gente vai ter um coffee break aqui do lado. Então, agora eu vou apresentar as nossas convidadas para a mesa bibliotecário Não é Só Biblioteca. A gente tem a Beatrix Resch, é Beatrix mesmo. Ela é bibliotecária, formada em 2013 pela FESP-SP, trabalha desde 2012 na Braskem S.A., e atualmente exerce o cargo de Knowledge Advisor na equipe de gestão do conhecimento. A nossa outra convidada é a Regiane Braque. Ela é bacharel e mestre em biblioteconomia pela PUC Campinas. Ela tem especialização na University of Texas, foi coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, é docente junto ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da PUC Campinas, e atualmente ela é Market e Business Development Manager na American Chemical Society. É isso, muito obrigada, convidadas por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje para conversar, contar um pouco da trajetória de vocês, e é isso, vamos dar início. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, meninas, pelo convite de vir conversar com vocês um pouquinho sobre o que é ser bibliotecário fora da biblioteca. Toda vez que eu preciso falar alguma coisa, enfim, me apresentar, é sempre uma dúvida cruel, né? A gente nunca sabe o que a gente vai falar, o que você vai escolher para contar para alguém. E mesmo que tenha um foco, então aqui, bibliotecário, Semana da Biblioteconomia, eu sempre fico pensando que as pessoas são multifacetadas, elas têm diversos conhecimentos e trajetórias, e a gente sempre deixa alguma parte muito importante de fora. Então, você me apresentou, eu sou bibliotecária, me formei na FESP em 2013, trabalho na Braskem, uma empresa química, mas existem mais várias coisas que a gente pode falar e que pode ser procurada por e pode apoiar. Então, outras formas de me apresentar, eu também sou casada com um bibliotecário, minha casa é um inferno, então não tem livro fora do lugar. Falta comida, mas não falta livro catalogado. Estudei História da Arte, já trabalhei com patente, propriedade intelectual, já trabalhei em bibliotecas tradicionais e caí aí em 2012 na Braskem. Tem sido uma aventura e eu venho mudando muito na Braskem, junto com a empresa, e também ressignificando aí o meu papel de bibliotecária, né? E o que eu acho mais legal disso é que a gestão do conhecimento permite que eu concilie o meu conflito de como eu vou me apresentar, o quanto de mim eu tenho que contar para alguém, e tratar as pessoas da mesma forma, né? Então, quando eu estou falando de gestão do conhecimento no meu trabalho, eu tenho a convicção de que eu estou tratando as pessoas que trabalham comigo na sua totalidade, que eu estou entendendo elas como uma biblioteca particular, que tudo que elas têm de experiência na vida delas, tudo que elas já aprenderam, independente delas executarem isso no trabalho ou não, é importante e vai servir um propósito para alguém. Então, o que eu acho muito legal da gestão do conhecimento é que, no grosso, a gente lê o conceito e é tratar capital intelectual, é tratar saberes, é tácito, como é que eu vou ajustar o que está na cabeça de alguém. E a gente aprende isso na faculdade, só mudou o formato. Então, a informação está ali, independente do suporte. A gente aprende a catalogar livro, documento, vídeo, coisas digitais. Por que não começar a catalogar as pessoas também? O que elas sabem, o que elas querem ser procuradas por. Então, é um sistema vivo, né? O mundo é muito dinâmico, e aí eu vou
citar aquele clássico meme do meu tempo tudo era mato. Então, hoje, a gente já está no futuro. Hoje eu vou pedir uma comida no iFood, o drone vem e larga a caixinha do Shining Box lá em casa. Eu quero andar de carro, meu carro dirige sozinho. Então, a gente se preocupa muito de como vai ficar a nossa profissão no futuro, e a gente já está no futuro. A gente já está vivendo o conceito do mundo VUCA. Ele não é um conceito novo, ele existe desde a Guerra Fria, mas ele ajuda a gente na nossa profissão a, por que não, aplicar e saber identificar quais são os riscos do nosso dia a dia. Então, o mundo é dinâmico, o lugar onde a gente trabalha é dinâmico, sendo ele uma biblioteca física ou não. As pessoas são dinâmicas, e quando a gente está falando de informação, é tudo muito volátil. Então, por que não se preparar, criar um plano de como a gente consegue favorecer aquela comunidade, mesmo que ela não seja uma biblioteca física? A nossa profissão não vai acabar, a nossa profissão ela existe desde sempre e ela continua sendo a profissão do futuro. Então, às vezes, a gente fica preocupada porque lá na faculdade eu aprendi a lei do Ranganatha, o que é ser um bibliotecário, como é que eu vivo num conceito onde, se a primeira regra é os livros existem para ser usados e eu não tenho mais livro, eu não tenho mais estante, eu não tenho mais espaço. Isso não mudou. Todos esses conceitos existem, independente do espaço. A gente só está falando de formas diferentes. O nome muda, a cor dos lugares mudam, mas o cerne dos conceitos que a gente aprendeu, ele continua ativo. Então, você está lidando com pessoas, com conhecimento, com saber fazer as coisas, e se você aprendeu a fazer isso numa biblioteca e num livro, você sabe fazer isso num cenário onde você não tem esses recursos. Então, a gente continua sendo a profissão do futuro, a gente substitui o formato, a plataforma, e a gente continua lidando com a informação. Quando eu falo para vocês que a gestão do conhecimento é considerar pessoas como biblioteca, é entender que é mais uma fonte de informação, é mais um serviço que a gente consegue fazer. Porque o que a gente tem de conhecimento, e principalmente num cenário de indústria, de fábrica, é o nosso bem mais valioso. Então, a gente acompanha a evolução das indústrias, as maiores empresas não têm ativos, não precisam de espaço, e como uma forma de adaptação é a pessoa e o que ela sabe que tem valor. Então, o nosso papel de bibliotecário continua sendo dar visibilidade para essas pessoas, garantir que todo o meu capital intelectual, todas as pessoas da minha organização sejam valorizadas, tudo que elas têm de experiência, de vivência e do que elas sabem fazer, que tenha dado certo ou não, seja valioso também. É uma forma de deixar a empresa viva. E também é uma forma das pessoas criarem ali um legado delas na empresa, uma forma até social, né? O conceito de Human Library, a gente sabe que é um projeto que existe começou na Dinamarca em 2000. Ele tem um viés social, ele nasceu em bibliotecas públicas, e a proposta aqui, principalmente no início, eram trazer pessoas e promover encontros. Então, você emprestava pessoas para derrubar estigmas ou preconceitos. Por que não aplicar isso no seu ambiente? Então, na indústria química, eu posso promover o empréstimo de uma pessoa para ajudar a solucionar um problema. Eu posso trazer uma pessoa que está na empresa desde sempre, que vivenciou muitas mudanças na empresa e que pode ajudar ou fazer um projeto de mentoria de alguém que está iniciando a carreira. Eu posso trazer um cara que hoje está trabalhando no financeiro, mas que tem uma vivência com gás, com outras formas de polímero, para vir e dar uma tutoria para alguém que está começando um projeto novo. Então, o nosso papel ele continua sendo do eu não sei tudo, né? Porque o bibliotecário não sabe tudo, ele só sabe aonde achar essa informação. Ele continua sendo isso. Tipo, eu não sou a pessoa que sei tudo, eu sei quem sabe, eu sei indicar quem são as pessoas. Na minha forma de catalogação, eu não catalogo só documentos, eu também identifico as pessoas. Então, formas da gente aplicar isso, muito simples, é eu ter um banco de especialistas na minha empresa, é eu sentar com cada área da empresa, o que você faz, qual que é a sua história, o que você domina bem, o que você gosta de falar, porque às vezes o cara está trabalhando num assunto, mas ele gosta mesmo de falar de outra coisa, e isso vai ter um valor para alguém, né? A gente sempre acha que não tem, mas vai ter uma aplicação. Então, promove um encontro, um café, tem meia hora ali de parada, está todo mundo no café, tem um cara que fala bem, vem contar para a gente, para outras pessoas, a sua experiência, vem ajudar outras pessoas, né? Vai ter que formar um projeto de equipes multidisciplinares.
uma vez que você tem mapeada na empresa quem são as pessoas, a trajetória delas, o que elas gostam de fazer, você consegue favorecer que essas pessoas se encaixem, trabalhem bem. Então, você está ajudando recursos humanos, você está ajudando pesquisador, você está ajudando a parte administrativa da empresa, você pode criar bancos para solucionar problemas. Então, a aplicação é ilimitada e nenhum desses conceitos é novo. A gente sabe fazer isso com livro, então a gente sabe fazer isso com pessoas. A gente continua sendo as pessoas que constroem as pontes, independente se a ponte é entre livros ou outras pessoas. Então, é importante no futuro a gente não ter medo de ousar, trazer novas competências. A nossa profissão ela é totalmente sem gestos, então a gente pode ser muito criativo, independente de ter as barreiras da biblioteca ou não. É isso, gente. Eu sou meio italiana, eu não consigo falar sentada. Desculpa. Claro. Acho que ele não está ligado, tá? Tá funcionando? Eu já estava olhando, vendo se eu achava um microfone que eu pudesse me movimentar um pouquinho. Bom, oi? Eu posso passar daqui porque é sem fio, né? Enquanto a Beatrix estava falando, eu estava pensando no enorme trabalho que a gente tem nesse sentido. Eu aprecio muito a oportunidade que eu tive de trabalhar na Unicamp, né? Eu fiquei como coordenadora do sistema de bibliotecas por 5 anos e um dos grandes desafios que a Unicamp estava enfrentando um ano e meio atrás, quando eu saí da universidade, era exatamente de identificar as competências. Então, você tem milhares de docentes trabalhando, você precisa de um especialista naquela área, e aí, quem é a pessoa? Imagina isso. Você está dentro de uma universidade, um lugar que você tem todas as competências, os maiores especialistas, né? Uma das melhores universidades, não vou falar disso, porque daí tem sempre a briga, USP, Unicamp, quem é a melhor? Não interessa quem é a melhor, né? São as melhores, não é verdade? Mas uma das melhores universidades da América Latina e você não consegue identificar competência. Então, você vai iniciar um projeto novo, às vezes, entre eles mesmos, eles estão desenvolvendo atividades, pesquisas que são similares e que eles não colaboram entre eles. Então, a Unicamp adquiriu sistemas para tentar mapear essas competências, que o sistema não funcionou, acho que era um sistema de uma outra universidade brasileira, e daí eles viram que não conseguiam formar direito os clusters e não conseguiam estabelecer relações. Então, essa questão da gestão do conhecimento é realmente algo, e dessa questão que você mencionou, de você saber o que o outro faz, né? Identificar se eu preciso dessa competência na organização, quem é que tem essa competência? Porque deve ter alguém dentro da organização que tem aquela competência, né? Bom, mas deixa eu focar, porque a Luma sabe que a hora que ela me falou que eu tenho meia hora, eu falei, meu Deus do céu, peraí, deixa eu diminuir minha apresentação e tentar focar. Antes de mais nada, boa noite. Eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu não sou mais docente da PUC Campinas, porque meu trabalho com a ECS me exigiu dedicação total. Então, qualquer oportunidade que eu tenho de estar na academia, de estar falando sobre temas que são relevantes para a formação acadêmica, eu tenho grande prazer e grande satisfação. Então, estou muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Muito obrigada pelo convite. Bom, me foi solicitado para falar um pouquinho, para a gente pensar, como a Beatrix colocou aqui, um pouquinho fora da caixa, né? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, que assim eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado por 12 anos, já dá para vocês terem uma ideia da minha idade, né? Em bibliotecas tradicionais, e que a gente teve a oportunidade de fazer com que elas não fossem mais tão tradicionais assim. Então, eu tenho um grande orgulho da minha história e hoje tenho um grande orgulho de trabalhar
para a American Chemical Society, que é a maior sociedade científica do mundo. Eu vou falar um pouquinho mais no final. Foi fundada em 1876 nos Estados Unidos, com o aval do Congresso americano. Então, ela foi fundada, na verdade, assinada pelo presidente dos Estados Unidos e fundada como uma instituição fundamental para o desenvolvimento da ciência nos Estados Unidos. A gente sempre brinca que a ICS tem 2 problemas no nome dela. Primeiro, American, porque ela não é americana, ela é uma sociedade global, hoje com escritório em todos os continentes do globo. E ela não é só chemical, porque a gente estava conversando aqui, a química é tudo. Não é verdade, Beatrix? A gente sabe disso. A química está na nossa roupa, na nossa comida, no nosso carro, na energia, no nosso cérebro, no nosso corpo, em absolutamente tudo. Então, a gente brinca que nós temos 2 ressalvas no nome, né? Mas deixa eu focar. Então, rapidinho, hoje o que eu quero falar com vocês um pouquinho do impacto das tecnologias nas profissões em gerais e na biblioteconomia, e depois compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência junto à ACS. E aí, abrir para as discussões aqui com a Beatrix, que eu tenho muita alegria de estar aqui com ela na mesa, porque a gente nos falamos por e-mail em outras ocasiões, mas não tínhamos tido a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Então, assim, nós temos falado tanto de tecnologia, de evolução, do futuro. Na verdade, o futuro ele sempre existiu, certo? Sempre. Desde que a gente tem registro da história, né? Ou seja, 3.000 a.C., quando a escrita foi, né? Tivemos o advento da escrita, e antes disso, com as pinturas, né? com tudo de história, de registro histórico que a gente tem, a gente está num processo evolutivo, e as mudanças ocorrem e nós não temos como evitar isso. Nós temos, muito pelo contrário, de ter essa capacidade de adaptação. Então, esse é o grande desafio. Mas a gente não tem que ter medo em pensar, o livro não existe mais, meu Deus do céu, o Ranganatha já foi para o buraco. Né? Gente, não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando. A mudança, ela é uma coisa positiva. A gente tem medo de mudança. Eu também. Quando eu fui para a ECS, pedi demissão da PUC, pedi demissão da Unicamp, as pessoas falaram, você é louca. Não, eu não sou louca, eu tenho que viver o agora. Quando que eu vou ter uma oportunidade dessa de novo? E as mudanças, elas nos proporcionam possibilidades de fazer diferente. Então, se a gente olhar para a história da humanidade, eu não vou entrar em nenhum desses detalhes, mas assim, desde lá do início, na pré-história, passando, por exemplo, na Idade Antiga, quando a gente tem os sistemas moderníssimos de irrigação na Mesopotâmia, que foi o que promoveu um grande desenvolvimento populacional daquele povo e tornou a Mesopotâmia a potência que ela foi na Idade Antiga, porque eles estavam abertos para mudanças. Né? Naquela época, eles já estavam abertos para mudanças. E nós viemos nesse processo de lá até aqui, até hoje. Hoje, então, nós nos encontramos no momento que nós estamos falando de cibernética, de inteligência artificial, de internet das coisas, do carro que dirige sozinho, o carro mata, não mata, acontece, não acontece. E aí? Nós não podemos evitar isso. Nós temos que enfrentar, é uma realidade que nós não podemos evitar. Então, assim, as tecnologias, elas estão aí. A realidade da biblioteconomia, ela está aí, ela vai se alterar, ela vai permanecer se alterando, o que é bom para nós. Nós temos uma nova oportunidade de fazer melhor e fazer diferente. E mostrar para a nossa organização e para a sociedade em geral qual é o nosso objetivo e a que nós viemos. Né? Então, assim, de forma geral, a tecnologia, ela sempre impactou. Seja a tecnologia da vassoura, eu sempre me lembro, quando... a primeira definição de tecnologia que eu tive, que eu me lembro, assim, na escola, a professora deu o exemplo de que a vassoura é uma tecnologia. E aí, um dia, minha mãe estava vendo uma novela na Globo e a moça não tinha vassoura e ela tirava a água, no caso o rodo, com um pano. Eu falei, definitivamente o rodo ou a vassoura é uma grande tecnologia, porque coitada dessa moça que ficou lá meia hora tirando a água com o pano. Né? Então, assim... A tecnologia, ela é algo positivo, ela gera impacto na economia, ela gera impacto na capacidade produtiva, econômica, na qualidade de vida das pessoas, mas, como tudo, inclusive a ciência, gera efeitos indesejados. A ciência da informação, ela surge como resultado do efeito indesejado das outras ciências, que é
o fenômeno da explosão informacional. Não é? É por isso que a ciência da informação surge. Ninguém sabe o que fazer com aquele monte de informação no pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês veem que eu falo tanto que eu até engasgo, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. E então a ciência da informação surge para lidar com os efeitos indesejados das outras ciências. Então nós também temos que saber como lidar com os efeitos indesejados da tecnologia. E aí ela impacta no nosso trabalho. Então não vai ter lugar, e já não está tendo lugar, para aquela pessoa que trabalha como se nós estivéssemos lá na Idade Média, ou antes da Idade Média, antes do advento da impressão, ou quando ocorreu o advento da impressão por volta de 1440 com Gutenberg. Por quê? Porque nós não estamos aqui somente para processos de organização no sentido tradicional. Porque o nosso objeto, independentemente do que está acontecendo, o nosso objeto é a informação e é o conhecimento, que é disso exatamente que a Beatrix estava falando. Não interessa se nós estamos falando de livros, nós estamos falando no final, e hoje nós estamos falando de dado, de informação e de conhecimento. Né? O que a gente mais ouve é falar de cientista de dados, analista de dados, porque é uma realidade. A gente está num contexto informacional tão grande que nós nos encontramos de novo no momento quando a ciência da informação ela foi desenvolvida, né? Como, na verdade, tem muitas teorias sobre a ciência da informação, mas, na verdade, ela só é um progresso, pelo menos na minha pequena visão, da própria biblioteconomia, né? Então, eu não vou passar por todas essas questões por conta do meu tempo, mas o que nós temos que entender é que, na verdade, a biblioteconomia ou a ciência da informação sempre esteve dedicada ao conhecimento. Tudo que nós fizemos até hoje foi visando a promoção do conhecimento. Conhecimento é o que promove a inovação. A inovação é o quê? É um conhecimento aplicado e disponibilizado no mercado. E hoje é basicamente disso que nós estamos falando. Não interessa se você está numa escola, se você está numa biblioteca infantil, qual é a experiência, quais são as possibilidades de geração de conhecimento que você está oferecendo para aquele público. Então, ao final, nós estamos falando, se a gente olhar todo esse processo que a biblioteconomia passou, nós estamos falando disso. O nosso objeto não mudou. Quando a gente fala de dados, de informação, de conhecimento, nós estamos falando daquilo que a biblioteconomia sempre trabalhou, desde o início. Né? Então, na verdade, como que a biblioteconomia e as demais profissões, porque vocês viram que eu coloquei um gráfico aqui, que essa pesquisa desenvolvida por Oxford, que ela falava que em poucas décadas, muitas e muitas profissões, centenas de profissões, elas seriam extintas. Quais são as profissões que vão ser extintas? Aquelas que não tiverem a capacidade de se reinventar. E de entender qual é o seu objeto e de entender quais são as novas formas de atuação daquele objeto, ou como ela deve atuar de uma forma inovadora a partir daquele objeto. Então, esse é o nosso grande desafio. Quando a gente pensa que o nosso objeto, no final das contas, é a informação, e que a informação, ela é... Então, Beatrix, quando eu vou lá visitar as empresas, porque a ACS, como uma instituição filantrópica, uma sociedade científica, ela tem muito essa questão assim, ó, se a gente identifica que uma empresa, por exemplo, vem no nosso sistema e tenta acessar os nossos conteúdos, é porque aquilo é relevante para ela. A gente age de uma forma proativa, de mostrar para ela que aquilo é relevante. Por exemplo, você vai falar de uma... A ACS é hoje considerada a maior... autoridade mundial quando se fala em informação química, ou seja, passando pela agricultura, pela física, pela engenharia, pela medicina, pela farmacologia. Então, é um grande gigante. Você vai lá falar com a pessoa. Aí, a pessoa fala, mas tá tudo lá no Google hoje. Eu não... Aí, a primeira pergunta que eu faço, né? Onde seus pesquisadores buscam a informação? Quais são os recursos que você tem? Aí ele fala isso, no Google. Daí eu dou aquela engolida assim, né? Vamos lá, né? Vamos tentar explicar. Porque, na verdade, qual é uma das minhas angústias hoje? De saber que nós temos um elemento tão transformador e tão poderoso, que é a informação e que é o conhecimento, e que os nossos estudantes, eles deveriam, como acontece lá em Harvard, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica em Harvard em 2016, acho,
E assim, o que Harvard forma? Pesquisador, não é? Basicamente pesquisador, crânio. O cara, no primeiro semestre, o estudante, quando ele chega na universidade, ele vai entender quais são os recursos informacionais disponíveis na área dele. Porque para ele ser um bom pesquisador, primeiro ele tem que saber onde buscar a informação. Ele tem que saber qual a informação que ele usa. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho nada contra o Google. Eu amo o Google. Quando eu preciso achar um restaurante, eu preciso saber o endereço do restaurante. Ou quando eu não sei a definição de uma palavra e eu quero saber inglês, por exemplo, porque eu não sou nativa, inglês não é minha língua nativa. Evidentemente que tem centenas de palavras que eu ouço, que eu não sei o significado. Eu vou lá, ele é ótimo para mim. Mas não se eu quero entender quais são os conhecimentos críticos de uma área ou fazer um report de inteligência competitiva de uma área, eu vou ter o Google como a minha fonte de informação. E é isso que nós temos que estar aptos a mostrar para a nossa organização, que é a informação que faz a diferença. Então, o que as empresas não entendem, por exemplo, se o meu concorrente está acessando, eu tenho lá 10 pesquisadores, o meu concorrente tem 5. Os pesquisadores dele têm acesso às melhores informações, aquilo que é fundamental naquela área. Aquilo vai fazer a diferença para ele, porque ele vai descobrir muito mais rápido qual é o estado daquele conhecimento. Ele vai entender muito mais rápido isso. Aquilo vai fazer a diferença para ele. E é isso que nós temos que estar aptos a mostrar para as nossas organizações, que é a informação que faz a diferença. Porque a informação, ela é o insumo para a produção de conhecimento. Então, se a sua fonte é errada, o conhecimento que você está gerando, não necessariamente, mas a probabilidade de você ter o nível de desenvolvimento do conhecimento inferior é muito maior. E o seu concorrente ele vai estar em vantagem. Então, assim, uma pequena reflexão para a gente. Como acho que a Beatriz até mencionou isso também, se hoje não é mais, na sociedade industrial, o que importava ou o que definia o poder de uma organização era a sua capacidade de maquinário, né? A capacidade produtiva que ela tinha. Talvez eu esteja me movimentando demais, eu vou ficar mais quieta. Então, e aí, essa situação ela muda. Então, hoje, o que define a riqueza ou o poder de uma organização ou de um país, de uma nação? A capacidade que ela tem de produzir conhecimento e de aplicar esse conhecimento, ou seja, gerar inovação, que vai gerar qualidade de vida, que vai gerar riqueza, que vai gerar impacto econômico, impacto social. É isso. Mas os nossos governantes, evidentemente, eles não é que eles não querem entender isso, eles querem fazer com que as pessoas permaneçam sem saber disso. Não é um grande segredo. Quando a zona do euro foi criada, todos os países eles receberam uma quantidade enorme de dinheiro para fazer investimento. Portugal, por exemplo, investiu em estradas, investiu em coisas que iam trazer turistas, não sei o quê. Hoje, os países na Europa que estão experimentando o maior desenvolvimento são aqueles que investiram em educação, investiram em formação e investiram em conhecimento. É isso. É esse o segredo. Então, assim, se hoje nós estamos nessa sociedade em que a informação e o conhecimento ela é fator fundamental e ela é o que faz a diferença entre uma organização e outra, né, é o que faz com que você tenha maior nível de competitividade enquanto nação, organização, ou seja lá o que for. Como que a gente pode imaginar que a biblioteconomia e a ciência da informação elas são disciplinas ultrapassadas? Se são elas que deveriam estar desenvolvendo todos os processos relativos à produção de novos conhecimentos e aqueles processos que fomentam a inovação no âmbito organizacional. Não faz o menor sentido. Onde é que está o problema, então? Onde é que está o problema, então? O grande desafio, então, consiste na questão de que os profissionais que atuam nessa área, eles devem ter competências e habilidades específicas que vai possibilitar a essas pessoas promover a geração de novos conhecimentos. Então, o problema, na verdade, não é o que está acontecendo lá fora, não é a tecnologia, mas é a nossa capacidade de mobilizar instrumentos que mostre para a sociedade, que mostre para a organização a relevância dessa disciplina. Porque é ela
que tem a capacidade de mobilizar instrumentos para geração de conhecimento. É aí que está o grande problema. Na nossa habilidade, competência de mostrar. Cheguei numa empresa... Então, por exemplo, eu me lembro... A gente estava até conversando... Desculpa, qual que é o nome do seu marido? Rafael. Rafael, desculpa, eu sou meio ruim de nome. Então, nós estávamos conversando, nós 3, antes aqui de começar a palestra, e eu comentei com o Rafael, que ele é da área jurídica, me permite falar, desculpa, e eu comentei com ele que acho que foi o segundo estágio, meu primeiro estágio foi numa área de saúde, eu trabalhei no Hospital de Câncer de Campinas, o Boldrini, que foi uma experiência incrível para mim, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório de advocacia. Eu cheguei lá, a moça, não tinha ninguém, eu era uma estagiária sozinha, né? Aí ela me deu uma chave, que eu abri uma portinha e era uma bibliotequinha. Bom, eu fiz aquela bibliotequinha, cataloguei aqueles livros, sei lá, 3 meses, aposto que eu não cataloguei tudo certo. Eu era um estagiário, mas eu cataloguei, tá? Aí depois eu fiquei olhando para aquilo e falei, o que eu vou fazer agora? Porque se eu ficar parada, gente, eu juro, eu tenho ciricutico. Aí eu falei, bom, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Daí eu conversei com a minha chefe, que não era bibliotecária, se a gente começasse a fazer pesquisa para os advogados? Por exemplo, se ele tem um caso, ele pode me passar qual é o caso, eu vou achar jurisprudência para ele, eu vou achar doutrina que vai respaldar a petição que ele vai fazer, não sei o quê. E a gente começou a fazer isso, eu era estagiária. O escritório que eu trabalhava, tudo que eles iam fazer tinha um número de job, que era o número do cliente e que você tudo colocava os custos naquele job. Esse negócio pegou tanto no escritório que, depois de algum tempo, a pesquisa que eu fazia entrava no job como hora que era cobrada do cliente. Você entende? E era uma coisa simples, mas era complicado, porque eu estava falando para o Rafael que... Não entra ainda? E assim, me fugiu o que eu ia falar. Mas era uma coisa relativa a isso, que às vezes uma coisa simples, isso, retomei. Então, qual é o nosso grande desafio? Mostrar para a empresa, como a Beatrix está fazendo agora, ela é bibliotecária que trabalha com gestão de conhecimento. Ei, você me contratou para cuidar da biblioteca, eu posso fazer muito mais por você. Eu tenho competência para fazer muito mais, eu tenho habilidades para fazer muito mais. Eu não preciso só ficar lá na salinha, na bibliotequinha, cuidando de 6 prateleiras de livro, que eu vou ficar surtada com isso. Eu posso fazer muito mais, eu posso colaborar com você. Aí o que você tem que fazer? Olhar qual a missão da instituição, quais são os objetivos estratégicos dela e falar, eu estou alinhada nesse sentido e naquele sentido. Eu posso colaborar com a instituição de uma forma muito mais ampla. Porque se você não fizer isso... A hora que tiver um corte, a primeira coisa que ele vai pensar, quem é que pode ser? Alguém pode ir lá, ficar meia horinha e fazer seu serviço. Ou deixar a chave da biblioteca com alguém que vai lá e abre para você. É sobre isso que nós estamos falando, a nossa capacidade de nos adaptarmos à nova realidade e mostrar às pessoas e à organização a que nós viemos. Qual é a nossa capacidade? De que forma nós podemos contribuir. Estou quase terminando, juro por Deus. Então, o que nós precisamos? Desenvolver esse perfil que eu chamo de perfil contingencial. Não é contingência quando os meninos vão lá servir o quartel e eles falam, fui liberado por excesso de contingência. Não é essa contingência, não. Aqui o sentido contingencial, a palavra contingencial, ela está no sentido de que você age de acordo com a demanda. Então, ou você entende a realidade e atua a partir do entendimento que você tem daquela realidade. Então, o que é você ser um profissional com perfil contingencial? É essa capacidade de você se adaptar, de entender quais são as mudanças, as transformações e atuar a partir disso, com flexibilidade. Nós, bibliotecários, a gente muitas vezes tem um problema com essa questão de flexibilidade. Eu sei disso, porque quando eu gerenciava lá, que eu tenho o maior orgulho de todo mundo, das minhas 400 pessoas que eu gerenciava lá na Unicamp, porque era uma equipe de 400 pessoas, aí falava, não, eu não vou fazer isso, porque eu sou bibliotecário de catalogação. Como assim? Como assim? Se o meu chefe chegar para mim e falar assim, hoje nós vamos limpar o chão, eu vou falar, vamos limpar o chão. Óbvio, eu estou lá, ele está me pagando, se ele falar para mim que eu tenho que limpar o chão, eu vou limpar o chão. Se ele falar para mim que eu tenho que trabalhar num projeto com ele do mais alto nível, eu vou falar muito obrigado, vou dar o meu melhor.
Você sabe que tem uma história rapidinho? Quando eu estava na biblioteca do Instituto de Filosofia, teve um alagamento, gente. O povo estava refazendo o teto e esqueceu de cobrir a lona à noite e choveu. Eu sei que eu gosto de um saltinho, né? Então eu sou sempre assim no saltinho. Eu sei que eu arranquei meu salto, eu amarrei meu cabelo, arregacei a minha calça até aqui, carreguei livro até 3 horas da manhã. O que salvou a Biblioteca do Instituto de Filosofia, que é uma das maiores da América Latina? Estava tendo uma festa no IFCH, que todo mundo odeia as festas do IFCH na Unicamp. Todo mundo da festa inteira veio socorrer a biblioteca. Juro por Deus, nós levamos quase 1 ano para recolocar a biblioteca no lugar. Alguns livros se perderam, mas não foram muitos. É sobre isso que nós estamos falando. Flexibilidade é isso. Porque aquilo, o meu trabalho não se resumia aos livros, mas aquilo, evidentemente, tem um valor enorme, histórico, de conhecimento, representa demais, era o meu trabalho. Então, às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer isso, é menos. É menos o quê? Como assim é menos? Eu estudei, eu também. Mas se eu tiver que limpar o chão e tirar a água do chão porque alagou, eu vou fazer. Óbvio que eu não vou fazer isso todo dia, porque não é a minha atribuição fundamental. Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer sem problema nenhum. Mas aqui nós estamos falando da flexibilidade muito no sentido de você entender a realidade, entender qual é a demanda, a missão da sua organização, os objetivos organizacionais, entender como que você pode contribuir com aquela organização. Como que você, enquanto bibliotecário, uma pessoa que é capaz de gerir instrumentos que possibilitam a geração de novos conhecimentos, pode colaborar com aquela organização. Então, a gente pode fazer coisas que nós não temos nem ideia, muitas vezes. E é isso que nós precisamos ampliar. Não vou falar de nada disso, porque senão as meninas vão me matar. Mas, assim, o que eu entendo que a gente precisa, hoje, compreender? Tem esse relatório, o relatório Horizon, que vocês com certeza devem conhecer, que ele é elaborado por uma equipe de bibliotecários, eu acho que da América do Norte, Estados Unidos, eu acho que tem alguém da Europa também, acho que é Estados Unidos, Canadá e Europa, e eles colocam tendências para a área de biblioteconomia e ciência da informação. Então, eles falam assim, que hoje, nós estamos aqui, certo? Entre aqui e aqui. Então, essa coisa que a gente fala de Big Data, não sei o quê, ele já está considerando que é coisa do passado. Isso aí a gente já deveria ter assimilado há muito tempo. O Horizon considera isso. Então, ele fala hoje, que nós estamos mais para cá do que para cá, qual é a questão fundamental para nós. Eu ainda considero, apesar dele colocar essa questão de Big Data aqui, eu ainda considero que a questão da gestão do dado, porque na biblioteconomia a gente sempre falava o dado como algo ruim, né? A informação não contextualizada e não sei o quê. Hoje a questão do dado, ela é uma questão fundamental, né? Eu me lembro quando eu estava para sair da Unicamp, a gente estava num projeto de gestão de dados lá e tem um professor que estava trabalhando com mapeamento genético na área de câncer e ele falou assim para mim, eu tenho 6 terabytes de dados de uma única fase da minha pesquisa. 6 terabytes. Vocês têm noção que é 6 terabytes de dados? Eu falei assim para ele, mas escuta, a biblioteca digital da Unicamp não tem nenhum terabyte. E você tem 6 terabytes de dados. Como que humanamente a gente processa isso? Impossível. Nosso cérebro ele tem capacidade limitada. Então, essa questão do dado e da gente entender a importância do dado, por que hoje se fala tanto em dados de pesquisa? Porque um pesquisador faz uma pesquisa. Então, vamos lá, professor, não vou citar o nome, mas esse professor que estava lá fazendo essa pesquisa, ele fez uma descoberta X. O outro que vai dar continuidade à pesquisa dele, ele tem que ter a capacidade de reproduzir aquilo que o primeiro professor fez. Se o dado não está disponível para ele tem que fazer tudo de novo. Então, assim, nós estamos preocupados com o artigo que foi publicado, com o livro que não sei das quantas, mas o que a gente fez com o dado da pesquisa? Aquilo que levou à geração daquele resultado, aquela descoberta, a produção daquele conhecimento. A gente não pensa nisso. Então, nós temos que começar a pensar fora da caixa, né? E aí, gente, a questão da inteligência artificial, ela é uma realidade. Quantos de vocês já ouviram falar no Watson da 3M? Da IBM, não é? É isso. Você vai lá,
Tem uma coisa nos Estados Unidos que a minha médica falou para mim, a hora que você for nos Estados Unidos, você compra esse negócio, você coloca uma gotinha da sua saliva, eu esqueci o nome do negócio, e ele faz o cruzamento de todas as doenças possíveis que um dia você pode ter. Eu falei, eu não quero fazer esse trem, já vou ficar angustiado pensar a doença que eu vou ter lá no futuro, não quero fazer isso. Mas eu fiquei impressionada com isso, porque é isso, é uma realidade. Então, assim, falando uma coisa simples dessa coisa de internet das coisas, eu estava com um amigo outro dia, que eu fui no escritório nos Estados Unidos, aí ele falou assim, vou ligar o ar-condicionado do meu carro. E a gente estava longe do carro ainda. Ele aperta um botão no celular e liga o ar-condicionado do carro. Qual é isso é o quê? Experiência que você promove para o usuário. O que a gente busca hoje em dia na nossa vida? Experiência. Uma agência de turismo, ela vende o quê para você? Experiência. Quando você leva a criança lá para a Disney, quando ela tem 6, 7 anos, você está promovendo o quê para ela? Experiência. Qual é a experiência que a sua unidade de informação está oferecendo ao seu usuário no processo de produção de conhecimento? A experiência daquele que usava lá aqueles abstracts enormes, que ficava lá 3 horas procurando uma coisinha que ele precisava. Qual é a experiência que você está promovendo? Esses elementos, eles têm papel fundamental nisso. Então, assim, gente, para finalizar, o nosso objeto ele continua o mesmo. Foi assim desde a pré-história e sempre vai ser assim. O objeto da biblioteconomia é a informação, seguida do dado ou antecedente ao dado e ao conhecimento, que vai se aplicar à inovação, que vai retornar em qualidade de vida, em produção de riqueza, em benefícios econômicos e sociais. O que muda é a forma como nós trabalhamos esse objeto. É só isso. É exatamente o que a Beatriz falou. Qual é a diferença de você catalogar uma informação física, aquela que você pode pegar, ou aquela que é abstrata, aquela que não está nem registrada, aquela que você precisa que a pessoa externalize. E nós perdemos conhecimentos preciosos não prestando atenção nessas coisas. Eu acho que eu não vou falar da ICS não, porque já deu meu horário, né? Ok. Então, gente, eu queria contar agora para vocês rapidamente um pouquinho da minha trajetória com a ICS e como eu cheguei lá. Então, como eu falei para vocês, eu fiquei 12 anos na Unicamp, então eu entrei na Unicamp, depois de um ano eu fui diretora da Biblioteca do Instituto de Filosofia por 6 anos, que é a maior biblioteca da Unicamp, uma das maiores da América Latina, e depois eu concorri ao cargo porque na Unicamp é eleição, cargo de coordenação, de coordenador do sistema de bibliotecas, e eu fiquei como coordenadora do sistema de bibliotecas por 5 anos. Quando eu saí, eu tinha acabado de ser reeleita, na verdade. Eu tinha sido reeleita há alguns poucos meses, então eu deveria estar agora no meu 2º ano de mandato, do segundo, né? E aí, então, eu tenho muito orgulho. A Unicamp, eu acho que me ensinou demais. Eu acho assim que uma universidade ela oferece todas as possibilidades do mundo para um bibliotecário. Então, a gente estava trabalhando num projeto, para vocês terem ideia, de classificação das lâminas que os laboratórios utilizavam. Porque esse material que são produzidos nos laboratórios, eles ficam lá, e eles não são catalogados, ninguém sabe, ninguém viu, e aquele material se perde. Então, a gente estava assim, em diferentes projetos na universidade, trabalhando, a USP está trabalhando muito fortemente com isso, com a questão dos indicadores de produção científica para a universidade, diferentes projetos em diferentes áreas. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não interessa a área que você está, interessa a forma com que você vai mobilizar os instrumentos, as possibilidades que a gente tem para fazer a diferença dentro daquela organização. É isso. Mas aí, estando lá na Unicamp, eu recebi um convite da American Chemical Society, isso foi, nós estamos em 2019, começo de 2018, e como esse convite veio? Eu fiz uma apresentação num evento no Peru sobre recursos de alto impacto na produtividade científica da universidade. Um dos recursos que eu apresentei na verdade, a maioria dos recursos que eu apresentei, por acaso, era da American Chemical Society, e meu atual chefe estava lá nesse dia. E ele viu minha apresentação, e aí a gente, enfim, ficamos em contato, tal, e ele pedindo minha ajuda para arrumar alguém para trabalhar com eles no Brasil, porque o Brasil, a ICS tem uma intenção muito grande de ampliar a visibilidade da ciência que é produzida na América Latina. Eu não tenho um gráfico nessa apresentação, mas a ICS, como
a maior sociedade científica do mundo, hoje apenas 1% do que é publicado nos 62 journals ou revistas científicas da ICS vem da América Latina. Apenas 1%. De onde vocês acham que vem o maior número de artigos que são publicados nas revistas científicas da ICS? De onde vocês acham? É uma sociedade americana de química, não é? Então, talvez dos Estados Unidos, América do Norte? Sempre foi assim, mas nos últimos anos mudou. Sabe de onde vem? Ásia. China. Porque a China está investindo. A China tem uma estratégia. Quando eu estava na Unicamp, eu era do conselho do Instituto Confúcio da Unicamp. O que é o Instituto Confúcio? A China implementou nas principais universidades do mundo o que ela chama de Instituto Confúcio. Né? O que é o Instituto Confúcio? Vem para cá, alguns chineses aprendem com os maiores especialistas daquela universidade. Essa universidade é especialista de engenharia de transportes, por exemplo. E nós queremos ser bom em engenharia de transporte. Então, vamos para lá, vamos aprender com eles. Eles vêm para cá e aprendem com a gente. Olha a estratégia dos caras. E eles estão investindo pesadamente em educação e pesquisa. Então, hoje, o maior número sempre veio da América do Norte. Hoje, é da Ásia. E apenas 1% do que é publicado com a American Chemical Society hoje vem da América Latina. Então, o que a ICS entendeu? Que ela precisava, como uma instituição filantrópica, uma instituição global, ampliar a atuação e entender como que ela poderia ajudar os pesquisadores brasileiros. Né? E uma questão, gente, da nossa área que a gente não explora é a questão da capacitação que a gente desenvolve junto aos nossos pesquisadores para melhorar o nível das publicações. Nós temos grande conhecimento nessa área, né? Em publicação científica, em ajudá-lo a entender qual é o periódico, não qual é o periódico que tem maior fator de impacto, não é isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. É ele entender onde a sua pesquisa vai ter maior visibilidade. Onde a sua pesquisa vai ter maior visibilidade? Onde o escopo daquele journal ou daquele periódico tiver mais afinidade com a pesquisa que você desenvolveu. Porque se você desenvolveu uma pesquisa em ciência de materiais e for publicar lá em química orgânica, não faz o menor sentido. Então, não é sobre fator de impacto. E muitas vezes a pesquisa do cara não tem visibilidade porque ele usou o canal errado. Né? E nós não estamos pensando, na nossa capacitação, a gente ensina lá as pessoas a buscar informação à base de dados X, Y, fazer referência, mas nós estamos falando alguma coisa de escrita científica, nós estamos ajudando as pessoas a entenderem todos esses elementos que estão impactando na comunicação científica. E comunicação científica ela é a alma da ciência. A ciência não existe sem comunicação científica. É uma área que simplesmente nós, bibliotecários, muitas vezes nem tocamos nesse assunto. E agora, estando na ICS, na verdade, eu sempre gostei muito desse assunto, porque, enquanto docente, uma das disciplinas que eu ministrava era na área de comunicação científica. E agora, com a ICS, eu vejo o quanto nós, bibliotecários, deixamos de explorar isso. Né? Então, aqui eu não vou falar muito, são alguns números da ICS, mas o que importa para vocês saber são as informações que eu já falei, que ela é líder mundial, né, na curadoria e disseminação de informações científicas para inovação. E aqui mostra o quanto a ICS ela é considerada o principal entre todas as editoras internacionais quando está se falando de química. Então, você falou de informação química, e aí é química em todas as áreas, seja de materiais, polímeros, transporte, energia, farmacologia, agricultura, ciência de alimentos, ela é autoridade. E aí, então, por que a ICS, então, quis ter alguém no Brasil? Exatamente por conta daquilo que eu falei para vocês, por entender que ela precisava ampliar a relação dela com os pesquisadores brasileiros, com os cientistas brasileiros, com a comunidade brasileira, e tentar entender como que ela poderia apoiar até as instituições, indústria mesmo que realiza pesquisa, entender como que a ICS poderia apoiar o desenvolvimento da inovação no âmbito da indústria. Então, hoje, o meu trabalho é muito isso. Eu digo que eu sou a carinha da ICS, ou seja, as pessoas me procuram porque elas têm dúvidas sobre como publicar, elas me procuram porque elas têm dúvida de membership, elas me procuram porque elas querem saber das soluções, elas querem saber de bolsa, elas querem saber de membership, elas querem
promover eventos na sua instituição, ou elas querem ter acesso aos conteúdos da ACS, elas querem participar das reuniões da ACS, que são uma das maiores reuniões científicas de todas as áreas. E esse é meu trabalho, então, ser a ponte entre a ACS, a American Chemical Society, e os pesquisadores e as instituições de ensino e de pesquisa no país, incluindo a indústria, né? Então, hoje, basicamente, o que eu faço é gerenciar os negócios da ACS no Brasil, entender como que eu posso apoiar os pesquisadores no desenvolvimento de habilidades para escrita e comunicação científica. Então, a ACS faz muitos eventos nessa área, todos esses eventos gratuitos que ela traz, os grandes editores e cientistas das suas revistas para conversar com os pesquisadores e falar, olha, se você quer escrever um artigo de impacto, não para publicar com a ACS, para publicar onde você quiser, né? Você precisa entender que esses passos são importantes, né? E a gente tem um desafio maior, porque nós não somos, a nossa língua nativa não é o inglês, né? Então, e aí promover todas essas atividades, esses eventos, ter certeza de que aquilo que é importante da ACS para ser divulgado no país está sendo divulgado, fazer todo esse canal. E eu sou a única, viu, gente? Eu faço tudo isso. Eu faço de tudo. Então, tudo que vocês imaginarem de ir ao correio, colocar o negócio no correio, agora parece que eu vou ter alguém me ajudando, porque eu juro por Deus que é meio complicado às vezes. Mas eu estou muito feliz e muito honrada de ter essa oportunidade de atuar com a ACS, até porque eu tenho muita oportunidade de atuar nessa área editorial e de apoiar os pesquisadores e de tentar ajudá-los a ampliar esse número de 1%, né, com a maior sociedade científica do mundo, 1% vindo da América Latina, não é do Brasil. Então, no ano passado, o Brasil publicou com a ACS 638 artigos publicados, não submetidos à análise. O número está melhorando, mas a gente ainda tem muitos desafios. Então, gente, finalizei. Quero dizer para vocês que nós, enquanto bibliotecários, nós temos uma área enorme. O espectro é enorme. Nós temos possibilidades das mais amplas possíveis, porque a informação e conhecimento ela é relevante para todas as áreas. Desde o bebezinho de 6 meses, que eu vi um programa de uma biblioteca nos Estados Unidos, que tem programa para bebezinho de 6 meses, né? Tem programa para bebezinho que está aprendendo a falar, que o bebezinho fala com o cachorro, conta a história para o animalzinho de estimação dele, que eu achei incrível. Até a indústria, ou a empresa, ou a universidade mais importante. Nós temos lugar para atuação em tudo isso. Qual é o nosso grande desafio? Pensar fora da caixa. E essa é a única receita para a gente continuar sendo relevante para a sociedade, não continuar sendo relevante, porque relevante nós sempre vamos ser, mas a sociedade tem que nos perceber como tais. Porque se ela não percebe assim, não tem relevância, certo? Não adianta eu achar, eu sou relevante na vida daquela pessoa. Se a pessoa não acha que eu sou relevante, que relevância que eu tenho? Posso achar o que eu quiser, certo? Então, é esse o nosso desafio, de mostrar para as instituições a que viemos e quais são as possibilidades, o que nós oferecemos e quais são as contribuições que nós podemos realizar. Desculpa, falei demais, né? Sorry. Como sempre, eu falei demais. Desculpa. Obrigada. Bom, a gente vai abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma questão para trazer para as convidadas? Nada? Será que nada que nós falamos foi interessante? Acho que a gente assustou todo mundo. Pergunta qualquer coisa. Quer dizer, não é uma questão, tem uma fala que eu fiquei pensando. Boa noite para vocês duas. Eu adorei a fala de vocês. E eu queria fazer não um resumo, mas fiquei pensando uma coisa quando você falou sobre limpar o chão da biblioteca. Eu fiz uma entrevista no meio do ano na Mário de Andrade com a coordenadora da hemeroteca. E ela falou para mim, você limpa o chão? Aí eu falei, limpo. Ela falou, não, porque às vezes a gente vai precisar de alguém porque cai água ali naquela hemeroteca, a gente tem que cuidar de todo o espaço aqui, né? Aí depois, junto com a sua fala, eu fiquei pensando, tá, então eu como profissional da informação, bibliotecário que seja, eu tenho que cuidar de todo o espaço informacional. Então, acho que é para isso que a gente está aqui. E vendo vocês dois falarem, isso pipocou muito na minha mente. Quando você falou do chão, eu falei, aí, ó, minha deixa para falar o que eu queria falar.
Mas assim, gente, se é o meu trabalho, eu sou muito assim, eu faço as coisas de alma. Então, se é o meu trabalho, e naquele momento o meu trabalho precisa da minha colaboração nesse sentido, e eu sinto que a empresa colabora comigo, eu não vou medir esforços. É aquilo que eu falei, essa não é meu trabalho principal, não vou fazer isso todo dia. Mas se cair uma água, eu vejo aquilo pode ser prejudicial ao meu acervo, se eu não faço, eu entendo é uma percepção minha, vocês me perdoem se eu estiver errada. Eu entendo que eu estou sendo omissa com o meu trabalho, porque aquilo vai prejudicar algo que eu sou responsável, que confiaram a mim aquilo. Então, eu não tenho o menor problema com isso. Evidentemente que você não vai fazer isso todo dia, até porque você tem um objetivo, você foi contratada com um objetivo. Mas eu não me importo da menor atividade, a atividade mais complexa, se trouxer contribuição para a organização e para o meu trabalho, para o objeto final ou objetivo final, eu não vou medir esforço. Mas isso é um pensamento meu. Tem gente que discorda. Meus alunos odiavam quando eu falava isso. Mas é só uma forma de entendimento, é só uma visão de mundo, enfim. É só eu acredito que as coisas são assim. Se você tá comprometido com algo, não interessa o que você tem que fazer, você vai fazer para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, eu me lembro muitas vezes que eu trabalhava na Unicamp e aquele balcão, eu via aquilo assim, lotado, começo de aula. Eu parava, a hora que eu estava chegando ao almoço ou chegando com a minha bolsa, eu parava ali e eu ficava horas trabalhando. Eu só queria que as coisas funcionassem. Eu acho que é assim. É só uma visão, não sei. Sim, eu acho que... Eu não lembro de qual das duas que falou entendeu o todo. Eu acho que quando a gente está falando de uma biblioteca ou qualquer espaço informacional, seja uma base de dados, a gente tem que entender toda a complexidade que aquilo tem. O bibliotecário ele está ali para isso. Então, acho que é isso, entender o todo e limpar o chão ou chegar no balcão da biblioteca e fazer o que tem que fazer. Mas é muito o que você falou mesmo. Na indústria também, apesar de ser privado, você passa por esse tipo de situação. Então, o serviço de informação, o bibliotecário, ele é a única pessoa numa empresa, enfim, que ele não está diretamente gerando dinheiro para a companhia, né? Então, você tem o pesquisador que está desenvolvendo um produto novo, você tem o cara do comercial que está fechando contrato com o cliente, e o bibliotecário. Qualquer ação dele direta não está trazendo dinheiro para a companhia. Então, às vezes, você acaba tendo que arregaçar a manga e, assim, é um compromisso seu, ético seu, com aquele ambiente, com o seu trabalho, de garantir. Eu já fiz muito inventário sem assistência. Não é seu trabalho limpar, não é seu trabalho detetizar, mas vamos lá, é meu espaço de trabalho. Então, isso vai, de alguma forma, favorecer que essas pessoas que estão produzindo financeiramente e diretamente para a empresa continuem tendo esse insumo. Então, de novo, não é a descrição da sua vaga, não deveria ser seu trabalho diário, mas faz parte do seu cotidiano. Então... Assim, você, por exemplo, atuando nessa área de gestão de conhecimento, eu entendo que, apesar de você não ter um impacto direto, você não produz receita de uma forma direta, isso, o capital intelectual é o que é de mais relevante para uma organização. E se ela não toma conta disso, e se ela não cuida desse capital, porque tudo que é um capital, ele precisa ser cuidado, precisa ser gerido, né? Eu entendo que a empresa ela pode ter grandes prejuízos em torno disso. Porque, por exemplo, se você tem um skills que é fundamental e que ele deixa a empresa, e que se você não faz a gestão disso, você não tem... esse conhecimento estruturado, você vai ter um grande problema. Então, eu entendo, por exemplo, que um dos nossos desafios também é também mostrar para a empresa que nós temos impacto de uma forma indireta, mas a gente gera impacto na receita dele. A hora que você possibilita o acesso a uma informação que gera uma nova descoberta, por exemplo, na área farmacêutica ou qualquer área, você está gerando um grande impacto, você está colaborando com aquela descoberta. Então, é mostrar para a organização as possibilidades que nós temos. Então, eu entendo que é dessa forma que a gente tem... Eu acho, gente, que esse é o nosso maior desafio, porque a gente tem uma tendência muito natural a colocar a biblioteconomia dentro da caixa. E é esse o nosso problema. Nós temos que quebrar com isso, né? E desenvolver essas habilidades e competências que estão sendo exigidas no momento que é
todas essas questões e o trabalho que a Beatrix e a equipe dela desenvolve, eu acho que é um exemplo maravilhoso de como a biblioteconomia e o bibliotecário tem que atuar de uma forma diferenciada e que mostre para a organização o valor, né? Obrigado. Imagina. Boa noite, eu sou Cíntia, eu sou estudante da PUC Campinas. Eu tive aula com a Rê no primeiro ano. Eu queria afirmar a importância que a Rê deu para a gente o mundo do trabalho, né, e a informação, e o quanto foi importante ela mostrar a nossa atuação fora do tradicional, o quanto é importante a gente focar nas outras habilidades que a gente tem, para, assim, a gente conhecer e chegar num trabalho totalmente diferente, sendo mais proativo. Então, só para exaltar a importância do que na graduação é ter o foco nisso, né, nas outras habilidades não tradicionais, catalogação, classificação, esse tipo de coisa. Gente, eu tenho duas questões. Eu estou sem o meu óculos e ela mudou totalmente o cabelo. Então, agora, a hora que ela começou a falar, a hora que ela pegou o microfone, falou: meu ouvido ainda tá bom, meu olho tá ruim, mas meu ouvido tá bom. Eu falei: o que essa menina tá fazendo aqui? Coisa boa te ver. Fico muito... Sempre fui no CBBD, eu não sei se alguém estava no CBBD semana passada, encontrei um monte de gente lá. E as meninas fizeram foto, eu falei: ai, gente, tanta saudade dos meus alunos. Então, é bom ouvir você falar e, enfim, ouvir que a disciplina, né, informação e o mundo do trabalho, que a gente tem essa disciplina na PUC. E o objetivo é exatamente mostrar essas outras possibilidades, e a gente tentava pensar assim juntos, né, em outras possibilidades, além daquela que naturalmente a gente pensa quando a gente pensa no profissional bibliotecário. Então, muito bom te ver. Não estou te vendo muito bem, mas eu sei que você está aí. Olá, oi. Eu sou o Félix, eu sou formado em 2017 aqui na ECA e eu quero contribuir com um pouquinho dessa discussão do bibliotecário fora da caixa, porque em 2013 eu fui chamado para um estágio num escritório de capitais imobiliários. E, na verdade, meu estágio foi assim, fui para o centro de documentação, que era uma pessoa que tinha feito administração. Ela chegou para mim e falou assim: olha, a gente faz a gestão do documento e a gente, pesquisando na internet, viu que o bibliotecário trabalha com organização da informação e também com um pouquinho de que pode acarretar na documentação. Então, meu desafio para você é o que você traga todo o conhecimento da sua área para a gente. Então, eu estava no meu segundo ano do curso, estava meio assustado, mas aí eu já comecei a trazer para eles a perspectiva de suporte, de informação, de padronização, de classificação, de metadado, de organização da informação. E desde 2013 até hoje, 2019, eu tô nesse ramo de documentação. E é legal porque agora eu estou com um desafio novo, que é muito importante para a gente, que você até frisou na sua apresentação, que é acompanhar a tecnologia, porque eu recebi uma proposta de um escritório que eu estou agora, que é também do mercado de capitais, em que eles chegaram para mim e falaram que eles querem transformar toda a sua produção documental física para eletrônica em 80%. E então precisaria de alguém que soubesse fazer essa organização da informação digital e eletrônica. Acabei aceitando esse desafio e falo para vocês que está sendo um grande desafio, porque é um assunto que não é muito conversado aqui no Brasil. Ainda não tem muita jurisprudência, existem várias questões. E dentro desse escritório novo, eu já implementei um grupo de pesquisa relacionados para documento eletrônico, como é que funciona, quais são as novas perspectivas. Então, dentro do escritório, comecei a mostrar o porquê, qual a importância dessa organização da informação e como eu, como bibliotecário, consigo ajudar todas na metodologia ou na padronização, nos processos. Eles gostaram tanto que provavelmente ano que vem eu vou ter um estagiário de biblioteconomia também junto comigo, porque agora eles vão pegar o nosso conhecimento e começar a passar para o cliente. Em que sentido? Em garantir a confiança da informação e a segurabilidade que eles realmente estão recebendo a informação final certa. E é isso.
tá aí a prova de que o nosso capital intelectual também tem um propósito, né? Então, eu falei muito sobre identificar os saberes das outras pessoas e fazer com que elas conectassem, mas o que você sabe também é importante. Então, a gente também é um valor intangível, também um capital para onde a gente está trabalhando. E o que a gente sabe, a nossa experiência também tem valor. Então, de novo, fora da caixa e acreditar no que você sabe fazer. Desculpa, qual que é o seu nome? Félix. Muito, muito bom ouvir você falar. E eu me lembrei de um projeto, talvez você consiga encontrar alguma coisa na literatura, que eu sei que o pessoal publicou, que a Unicamp fez um projeto há uns 2, 3 anos atrás, que o objetivo deles era automatizar, e eles fizeram isso 100% com a diretoria acadêmica de alunos, então todo o processo dos alunos e os processos, sabe esses processos administrativos da universidade que a gente vê azul, assim, que são enormes, você vai comprar um lápis, você precisa daquilo. A Unicamp está fazendo aquilo totalmente automatizado, então não vai existir mais processo físico. E eles têm publicado e levado algumas coisas em congressos, então acho que seria interessante você olhar. Mas o relato dele nos mostra exatamente, porque assim, é aquilo que nós falamos. A questão, gente, não é... talvez, é como ele falou, ele formou um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa para tentar entender melhor os aspectos, as tecnologias, os instrumentos que ele vai poder mobilizar na realização do projeto. Isso significa o quê? Que ele não tem o domínio total da área, não é? Então, não é sobre ter o domínio total da área, é sobre mostrar quais são as suas competências, porque assim, a gente tem um rol de competência. E a gente sabe que aquele rol de competência ele pode ser mobilizado de diversas formas, em diferentes áreas. Então, é simplesmente a gente deixar de ser tímido. Nós, bibliotecários, muitas vezes nós somos muito tímidos. Né? E nós não vamos lá mostrar quais são as possibilidades, o que nós temos a oferecer. Então, eu achei incrível a sua fala, muito nesse sentido, de que você foi lá e mostrou, olha, eu vim aqui para organizar documento, mas eu tenho outras possibilidades, eu também posso fazer isso, posso colaborar com a empresa dessa forma, e isso foi abrindo novas portas para você. Então, eu acho que o grande desafio da biblioteconomia hoje era isso, foi isso que eu falei, né? Como que nós vamos mostrar, mobilizar as nossas competências, né, desenvolvermos essa capacidade de entrarmos num ambiente e entender como que nós, bibliotecários, podemos colaborar com aquele ambiente, com aquela organização. Então, eu sempre falava, a Cíntia não teve a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de estudarmos juntos. Eu dava muitas disciplinas, ministrava muitas disciplinas na área de gestão, mas para os meus alunos de gestão, eu falava sempre o seguinte: você vai chegar numa empresa, a primeira coisa que você vai fazer, qual é a missão dessa empresa? E entender, essa é a missão da empresa. Como que eu, bibliotecário, posso colaborar com essa empresa? Né? A gestão do documento é importante? Ela é importante, mas nós podemos fazer mais, nós podemos fazer de uma forma diferente, que gere valor para a empresa, que gere valor para o cliente, né? Que mostre para o cliente, que o cliente consiga acompanhar o fluxo informacional, entender todas essas coisas. Então, assim, as possibilidades, os alunos que eu encontrei no CBBD, eles estavam lá porque eles foram apresentar um trabalho que eles fizeram numa disciplina, que eles desenvolveram um aplicativo, olha a ideia, eles desenvolveram um aplicativo que eles, por exemplo, de rádio, para rádio. E aí a pessoa falava assim, eu quero ouvir uma rádio, por exemplo, música clássica. Então, eu estava outro dia no escritório, lá da ICS, e eu tinha alugado um carro e eu queria ouvir uma música, um estilo de música X. E eu fiquei passando aquele negócio 750 vezes, eu rodei aquelas estações todas e eu não achei o tipo de música que eu queria. A hora que eles falaram que tinham desenvolvido um aplicativo disso, você coloca o estilo da música, ele traz tudo para você. Ele traz toda a programação das rádios, de tudo, todos os horários. Olha que aplicativo incrível. Os alunos da biblioteconomia da PUC fizeram isso. Eu fiquei impressionada. Então, gente, as possibilidades, elas são enormes. Enormes. A gente só precisa pensar fora da caixa, né? Quando eu trabalhava no Boldrini, eu estava no primeiro ano de faculdade, enfim, não tinha conhecimento para muitas coisas que eu tenho visão hoje, evidentemente, naquela época eu não tinha. Mas a bibliotecária que estava lá, a Vera, que foi uma pessoa incrível, assim, uma referência para mim, ela era parceira dos médicos no tratamento do câncer infantil.
Então, os médicos traziam os casos para ela, porque câncer, gente, infelizmente, não tem receita de bolo. Os médicos traziam os casos para ela, ela ia na literatura, ela ia nas bases de dados, e isso eu não estou falando, vocês vão saber exatamente quantos anos eu tenho, ano de 2000, né? E aí, não era 2000, era 99. Então, ela ia, e ela, assim, os médicos admiravam o trabalho dela, porque ela descobria coisas que os médicos não conseguiam descobrir e que colaboravam com o tratamento das crianças. Então, assim, e aí as pessoas vão lá, vai trabalhar numa biblioteca de hospital e acham que vai ficar lá naquele trabalho tradicional e que vai ter valor, e que na hora de mandar alguém embora vai mandar quem? Emprestar livro, qualquer um vai poder, até o guardinha ou a pessoa que não tem uma formação específica. Eu amo os guardias, eu tinha 4 guardias na Unicamp, amava. Mas ele não tem uma formação específica ainda, ele está em início de formação, então ele passa por diversas áreas, não é verdade? O que é bom, é positivo. Então, muitas vezes, se o trabalho ele não está sendo, ele não vê a contribuição, a organização não vê a contribuição, ela vai substituir. Então, eu acho que é esse o nosso grande desafio, né? Mais alguma pergunta? Comentários, sugestões, críticas? Não? Bom, gente, eu só queria avisar que a gente está com 60 espectadores no IPTV. Ai, que legal. E acho que se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente pode iniciar o nosso sorteio. Antes, desculpa, queria agradecer novamente por vocês terem vindo aqui. E aí a gente quer entregar a comissão, em nome da comissão, vou entregar para vocês uma lembrança. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Foi uma grande satisfação para mim estar aqui, né? Como eu falei, estar nesse ambiente acadêmico é sempre uma alegria para mim. Então, obrigada. A Luma foi super paciente comigo, que ela falava, manda seu resumo, Luma, estou viajando, estou em reunião, estou nisso, estou naquilo, já manda. Ela foi super paciente. Então, obrigada pelo convite, pela paciência, e obrigada a vocês, enfim, pela oportunidade. Todo mundo tem número de sorteio?